Olha, 3h46 a gente segue falando sobre a crise do IOF. A gente precisa entender os aspectos jurídicos e os aspectos econômicos sobre essa questão. Perceba que o ministro-chefe da AGU, o advogado-geral da União, vamos colocar dessa forma, Jorge Messias, e o seu corpo técnico optaram por uma ação declaratória de constitucionalidade do decreto do governo que foi derrubado. Ele tinha dois caminhos possíveis: ou pedir para o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade da decisão do Congresso, que derrubou o ato do Executivo, ou pedir a declaração da constitucionalidade do decreto que foi derrubado. Percebeu como são duas coisas aqui que se confundem, mas que tem uma grande diferença? O que a AGU tem como alternativa? O Congresso foi inconstitucional ou o governo havia sido constitucional? Colocando de uma forma muito simples aqui. É por isso que a gente precisa de um especialista nesse assunto. E a gente vai receber agora, para um bate-papo ao vivo aqui, o André Ricota, advogado, presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, doutor em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Bem-vindo, André. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Na sua avaliação, por que a AGU adotou esse caminho? A declaração da constitucionalidade do decreto do governo e não a declaração da inconstitucionalidade do movimento adotado pelo Congresso Nacional que derrubou o decreto do governo. Então, pelo que eu estou vendo na peça da AGU, não tive muito tempo, eles utilizaram os dois caminhos. Eles entraram com uma ação declaratória de constitucionalidade dos decretos, do decreto emitido pelo governo, é o decreto 12.499, e pediram a inconstitucionalidade do decreto legislativo número 176 de 2025. A AGU adotou os dois caminhos para não ter problema. E assim não há discussão de questões processuais de formalidade, de causa de pedir e pedido. Então, declarando constitucional o decreto e inconstitucional o decreto legislativo, o governo vai conseguir, né, o resultado pretendido. Vamos falar sobre constitucionalidade. O Supremo pode dizer o seguinte: olha, o decreto do governo foi constitucional, mas o projeto de decreto legislativo foi constitucional também. Cada um no seu quadrado, vamos colocar dessa forma, cada um exercendo a sua prerrogativa, fazendo valer o respectivo poder. O governo atuou dentro das quatro linhas, editou um decreto e levando a alíquota do IOF, tudo certo. Mas também tudo certo o Congresso vir e derrubar, faz parte do jogo político, freios e contrapesos e por aí vai. Pode ser que o Supremo adote esse caminho? É exatamente isso que vai ser discutido. Primeiro, não precisaria pedir se o decreto é constitucional ou não, né? O que se discute, o cerne da questão é se o Congresso Nacional, via decreto legislativo, seguiu as determinações constitucionais, né, que o artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal estabelece, é de competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, decreto, via de regra, serve para regulamentar uma lei já existente. O IOF pode, o Poder Executivo, aumentar, alterar as alíquotas nos termos, nos limites da lei, e o Supremo Tribunal Federal verificará se o decreto seguiu as determinações que está na Constituição Federal, que pode o Poder Executivo alterar a alíquota do IOF nos limites da lei, e se não teve um efeito confiscatório. A partir do momento que entender que não houve esses problemas, verificará se o decreto legislativo promulgado pelo Congresso Nacional realmente seguiu o que determina o inciso 5º do artigo 49 da Constituição Federal. Que eu acho que é o principal cerne da questão, né? Que vai verificar se o decreto legislativo realmente verificou
uma questão que o Poder Executivo regulamentou aonde não devia ou exorbitou o seu poder de regulamentar. André, a gente está falando de duas discussões, então. Quem deveria ter assumido as rédeas dessa alteração ou não alteração da alíquota do IOF? Quem é o grande responsável? Se é o Congresso Nacional, se é o governo? Mas uma palavra que você trouxe aqui para a gente, que eu acho que é o outro aspecto dessa discussão. Natureza confiscatória ou não? A legitimidade de se alterar a alíquota do IOF. Vamos deixar essa questão aqui em segundo plano, se deveria ter sido o governo, se deveria ter sido o Congresso. Em que situação, do ponto de vista legal e constitucional, é aceitável elevar a alíquota do IOF e em que situação não é aceitável? Essa é uma discussão muito subjetiva. O que é confisco? O tributo não pode ser utilizado como um efeito confiscatório. Confiscatório do quê? Do patrimônio do contribuinte. No IPTU, IPVA, tributos sobre bens, né, reais, é mais fácil você verificar esse efeito confiscatório. Por exemplo, você não pode ter um IPTU alíquota de 10%, porque em 10 anos você deu um outro imóvel, nesse caso, para a municipalidade, que é o tributo municipal. Agora, o IOF, o aumento, né, o VGBL foi alto, teve algumas questões que falam, mas realmente tem um efeito confiscatório no patrimônio de quem realizar aquelas operações que foram sujeitos ao aumento do IOF, então fica muito subjetivo. Se você verificar todos os tributos que incidem sobre determinadas operações, dá para se discutir uma confiscatoriedade de toda a carga tributária, mas apenas do aumento da alíquota do IOF fica difícil discutir isso sem mensurar todo o contexto que envolve essa tributação. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. A gente fala muito sobre o IOF, o que é o IOF? A gente sabe que ele incide ali sobre determinadas operações financeiras, há vários tipos de operações financeiras, algumas tiveram a sua alíquota elevada nesse decreto do governo, depois teve aquele recuo posterior, né? Foram 3 decretos no final das contas, não é um decreto, são 3 decretos do governo. Mas a gente vinha numa trajetória de queda de alíquota, de diminuição de alíquota do IOF, já tem alguns anos, isso como um projeto de Estado, que vai passando adiante, além dos governos. Isso vai ser discutido no Supremo Tribunal Federal, o governo Lula ter dado um cavalo de pau nessa comunhão de esforços que atravessa governos e que tinha como objetivo ali na frente zerar a alíquota do IOF? O IOF, na verdade, né, a sigla no melhor traduz o imposto, porque o IOF ele não incide sobre operações financeiras, ele incide sobre operações de crédito, câmbio, seguro, títulos e valores imobiliários negociados em bolsa, né? Então seriam 5 impostos, mais ou menos, dentro da mesma sigla. Em questões de política tributária, política monetária, mudança, né, nessa estratégia, não entra no âmbito não deveria, pelo menos, entrar no âmbito do STF discutir. O STF tem que verificar se a Constituição está sendo respeitada ou não. No Brasil, nós temos uma característica que não existe nos outros países do mundo. Nós temos um sistema tributário nacional devidamente delineado na Constituição Federal. Então, existe regra para todos os impostos previstos na Constituição, princípios que devem ser observados. E é nisso que deve o STF se pautar, se foram respeitados ou não os princípios e as regras que disciplinam o IOF. Mas que pode o governo aumentar ou diminuir o IOF por decreto, isso pode, está previsto na Constituição Federal. Muito se discute, né? Mas está mudando a natureza do tributo. O IOF tem uma característica de extrafiscal. O IOF deve ser utilizado para regulamentar o mercado, né, como instrumento de intervenção no mercado. Porém, ele tem a extrafiscalidade muito presente, mas todo tributo, todo imposto tem como sua natureza a fiscalidade, que é a arrecadação. Então, esse argumento que estavam utilizando o IOF para fins arrecadatórios somente, para mim, não é motivo para se considerar inconstitucional os decretos de aumento da alíquota do IOF, porque, apesar de ter esse cunho extrafiscal, todo imposto tem a sua natureza também, a fiscalidade. Uns têm a extrafiscalidade mais presente do que a fiscalidade, que é o caso do IOF, é o caso do imposto de importação. Mas, porém, sempre
fiscalidade está presente em qualquer imposto. Então é isso que o STF vai decidir. E sobre a constitucionalidade do projeto de decreto legislativo do Congresso? Então, um dos argumentos do decreto legislativo promulgado pelo Congresso era esse, que estava usando o IOF para fins arrecadatórios. E o IOF só poderia ser utilizado para fins extrafiscais. Por isso o Congresso falou, não pode. O Supremo vai dizer se pode ou não pode. É isso que o Supremo vai ter que, primeiramente, se pautar. Passando desse ponto, pode utilizar o IOF para fins de fiscalidade, o segundo passo, mas tem efeito confiscatório esse aumento da alíquota ou da carga tributária do IOF, daí será a segunda análise jurídica que deve ser feita pelo STF. Ok. André Ricota, advogado, presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB São Paulo, doutor em Direito Tributário pela PUC São Paulo, participando ao vivo do Poder Expresso. Agradeço demais pela sua presença aqui no canal do SBT News, André. Até a próxima. Eu que agradeço, foi um prazer. Qualquer coisa estou à disposição. Boa tarde a todos. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.